Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu gostaria de, neste podcast, estar te fazendo uma pergunta justamente no dia de hoje, considerado como o Domingo da Ressurreição. E a pergunta é esta: por que você também não ressuscita mortos nesta Páscoa? Por que você não ressuscita mortos nesta Páscoa? Sim, pois eu quero que você medite em algumas coisas comigo. Por exemplo, a sexta-feira dos judeus começa na quinta-feira às 6 da tarde e termina na sexta, na mesma hora ao entardecer. Portanto, na última sexta-feira de vida física terrena de Jesus, ele foi traído, negado e deixado pelos seus amigos. Assim, do ponto de vista psicológico, relacional da Páscoa de Jesus, tem-se a sexta-feira das traições, negações, abandonos e maus tratos. Tem-se o sábado do silêncio, do traído, o choro dos negantes e a morte por suicídio de um dos traidores emblemáticos, no caso Judas. E no domingo tem-se o grito do traído vencendo todas as traições como a força da ressurreição que perdoa a todos os cativos da morte, posto que a morte ou o medo de morrer sejam os fatores que, associados à inveja, frustração ou qualquer outro sentimento que decorra do medo da morte ou da necessidade de não perder a vida ou até mesmo a oportunidade da existência, façam as pessoas por caminhos diversos traírem, negarem ou fugiram do amor antes até mesmo confessado. Eu quero que você entenda que se a Páscoa nos fala da libertação da morte e do medo de morrer, bem como nos anuncia a vitória da ressurreição sobre as garras da morte, do mesmo modo nos fala de nós mesmos, sim, do nosso poder de negar e de trair, bem como do nosso poder de ressuscitar mortos pela via do perdão. Quem nunca foi traído, não é mesmo? Por algum amigo ou por vários deles. Eu, no que me compete, de um modo ou de outro, já fui traído muitas vezes. E pelos melhores amigos. Amigos que ainda hoje me são os melhores amigos pelo poder da ressurreição. Sim, pois perdão é ressurreição. No Evangelho, perdão é o poder que ressuscita os que se suicidaram ante os nossos olhos, ou aqueles que nos traíram quando antes nos confessavam apenas amor. Eu quero também que você entenda que praticamente nunca tive amigos que leve ou pesadamente não me tenham traído. Por vezes é algo até involuntário, que não visa atingir a você, mas apenas salvar a própria pele. Por vezes são traições deliberadas, mesmo que aquele que trai pense que somente faz aquilo porque você já não está mais no círculo da vida. Os temas das traições são diversos, bem como sua gravidade ou intensidade destrutiva. Sim, pois há as traições que negociam você como fez Judas, e há aquelas traições que negam você como fez Pedro, e ainda há aquelas traições que fogem do medo racionalizando, tipo, de que adianta a ele que eu agora lhe conforme amizade se ele mesmo já perdeu a chance da vida e da continuidade. Meus irmãos, minhas irmãs, gente amada de Deus, todos os meus amigos mais íntimos, de um modo ou de outro, até quando pensam não estar traindo, por vezes traem, até quando se calam. Aí você pergunta, tá, mas e daí? Ora, o perdão é a ressurreição dos que se fizeram mortos para você, mas pela graça em seu coração lhe foram devolvidos a sua própria vida e a vida deles mesmos por você, exclusivamente pelo poder de fazer as marcas da morte serem vencidas pelo perdão que ressuscita os traidores, oferecendo-lhes o mundo novo que, em amizade, você lhes oferece, como Jesus fez com seus amigos. Quem vive, irmãos, esperando não ser traído pelos seus amigos, não entendeu que isso nunca foi ou até mesmo será possível.
há um só amigo que jamais traiu em pensamento, palavras, ações, comissões e omissões. Os demais, mesmo até os melhores, traem. E quem não sabe disso nunca aprendeu o que seja ter amigos e mantê-los apesar de tudo. Já fui traído por amigos muitas vezes, até quando alguns deles nem imaginavam que estavam me traindo. E você pode perguntar de novo: tá, mas e daí? Afinal, você sabe que já traiu também? Sim, não apenas quando vendeu alguém ou negou que você fosse amigo e íntimo, mas quando fez silêncio e aceitou um veredito perverso contra o outro, ou mesmo quando criticou sem dizer, quando cobiçou ainda que sem possuir, quando fez parte de algo, por mais sutil que tenha sido, ou até involuntariamente, mas que atingiu a vida do outro. Nesta Páscoa, ressuscite muitos amigos. Sim, faça isto, perdoando-os, assim como Jesus fez, devolvendo vida aos amigos que dele haviam se ausentado pela fraqueza do caráter ou mesmo em razão do poder da vergonha, por terem feito o que fizeram. Nesta Páscoa, exerça o poder da ressurreição, praticando a graça do perdão, e desse modo, devolvendo vida a muita gente que em relação a você se sente morta para sempre. Tire esta Páscoa dos ambientes da ressurreição apenas doutrinária ou tão somente da fé no ressuscitado histórico. Esta Páscoa pode levantar mortos ante os seus olhos, sim, não como algo distante de você, porém como aquilo que acontece ao seu lado, bem perto de você. Isto somente, querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, será real e verdadeiro se você reproduzir perdão com a fertilidade daqueles coelhinhos. Quem me lê e quem me ouve pregar e me entende, e esse ressuscita os mortos, posto que os traga de volta à vida pelo perdão que ressuscita, o que ante nossos sentidos se zumbificaram pela traição, negação, omissão ou confissão que nos fez mal. Eu quero desejar a você uma feliz Páscoa e que todos sejam perdoados. Nele, que ressuscitou para me perdoar eternamente e para me dar o poder de ressuscitar os que se mataram ante os meus sentidos. Amém. Pastor Rodrigo Carvalho. Fica com Deus.